ela. Ela é cientista de dados sênior no Mercado Livre, já passou por vários lugares ali, como na área de saúde, no Albert Einstein, certo? E no Nubank também, né? Isso. Gente, essa menina tem o currículo mais poderoso que eu já vi. E, além disso, ela também dá aula em diversas escolas, aí, como ela estava comentando com vocês. E ela está lançando o curso próprio dela de estatística, porque aparentemente ela tem muito tempo. Maravilhosa. E hoje ela veio aqui compartilhar um pouquinho do conhecimento dela com a gente. Ela vai estar tratando de um tópico que vocês escolheram. Lembrem que eu acabei postando ali na votação e vocês que escolheram a nossa aulinha de hoje. Então agora eu passo a palavra para ela, Rê. Arrasa, maravilhosa. Obrigada, Ju. Obrigada, gente. Vou apresentar minha tela aqui rapidão. Bora lá. Dá para ver? Dá, né? Dá sim. Boa. Gente, hoje o assunto vai ser bem focado em teste de hipótese, porque foi o que vocês votaram lá. Mas a gente vai dar alguns conceitos básicos antes também, porque são importantes para a gente entender bem testes de hipótese, tá? Uma coisa, se tiver dúvida, conforme eu for falando, vocês podem abrir o microfone ou vocês podem colocar aqui no chat, porque aí no final a gente vai ter uma sessão de responder todas as dúvidas, então pode colocar no chat. Aí a Ju, lá, o Amar vão me ajudar a organizar tudo isso depois e a gente vai responder. A Ju já falou, mas só para vocês saberem quem eu sou, o que eu já fiz da minha vida. Eu sou graduada em Engenharia Química, eu fiz pós-graduação em Data Science, e atualmente eu faço mestrado, bem lentamente, em Data Science, tudo isso na Unicamp. Eu comecei minha carreira de dados como BA no Nubank, que é basicamente o que um analista de dados faz, né? Foi o meu primeiro, de fato, contato com dados. Eu saí da graduação, já entrei direto no Nubank, e nessa época eu comecei a conhecer mais sobre Machine Learning. Eu realmente me assumi como cientista de dados no Ebanks, na área de fraude. Aí eu passei pelo Hospital Albert Einstein também, como cientista de dados, mas aí já com dados mais da saúde. E hoje em dia estou no Mercado Livre, voltei para a área de fraude. Além do meu trabalho no Mercado Livre, eu dou aulas. Eu dou aulas, na verdade, desde 2020. Dou aulas em várias escolas profissionalizantes. E, como a Gil falou, estou lançando o meu curso agora de teste de hipótese, que vai abordar a estatística do básico até o avançado. Apesar do nome, né, ser teste de hipótese, eu vou abordar muito mais coisa, porque eu preciso de base para falar sobre teste de hipótese. Então, é por isso que a gente também traz esse nome, estatística do básico ao avançado. As inscrições começam hoje, mas aguardem até o final dessa aula de hoje, porque eu vou falar muito mais sobre ele, tá? Vocês podem me encontrar no LinkedIn como Renata Biagi, com 2 Gs, ou no Instagram como @prof.renatabiagi. Lá eu falo bastante sobre o curso, tá, gente? Esse Instagram é bem novinho, na verdade. Eu criei por conta do curso. O que a gente vai ver hoje? A gente vai, primeiro, ver o que vocês podem esperar de hoje. Então, mais de um lado técnico. Vamos falar sobre um problema central. Esse problema central a gente vai resolver no Excel. E já me adianto aqui por que eu vou resolver no Excel. Na verdade, é Google Sheets, tá? Que é o irmão do Excel. Mas por que eu vou resolver nele? Porque eu sei que muita gente não conhece tão bem Python ainda, ou R, ou qualquer outra linguagem que a gente possa calcular alguma coisa. Por isso, eu quis trazer o Excel, que é o que a maioria conhece, e o nosso foco aqui, é claro, é a estatística. Então, eu não quero que seja um limitante para vocês, por isso que eu estou trazendo o Excel. Mas beleza, a gente vai resolver esse problema. Vamos resolver alguns conceitos básicos Resolver não, né? Dar alguns conceitos básicos de estatística, então média, mediana, desvio padrão, esse tipo de coisa. Porque eu preciso desses conceitos bem fomentados na cabeça de vocês para a gente entrar em conceitos de testes de hipótese. Aí a gente vai falar de p-valor, enfim, várias coisas, que eu já entro no detalhe. Vamos resolver o problema central. A gente vai resolver outros exercícios no meio do caminho, tá, gente? Mas a gente vai resolver esse problema central também lá no Excel. E aí, por fim, né, tem uma surpresa para vocês, então fiquem até o final. O que a gente pode esperar da aula de hoje? A gente vai dar um norte para vocês resolverem testes de hipótese. Resolverem alguns problemas usando testes de hipótese.
Primeira coisa, vai ter esse problema central, para vocês terem aí uma ideia do que é o teste de hipótese. Em conceitos básicos, a gente vai ver amostra e população, estatística descritiva e as medidas mais importantes. E usando a estatística descritiva, a gente vai resolver o nosso problema central, parte dele. Por que eu quis fazer isso? Porque muita gente negligencia a estatística descritiva, acha que essa estatística descritiva é menos do que outra. Só que não, gente, ela tem poder também, a gente pode ver muitas coisas só descrevendo o dado, vendo como é que ele é. Então, eu quero trazer para vocês também esse poder dela. E aí, a gente vai finalizar, né, os conceitos e tal, entrando em teste de hipótese, a gente vai dar vários conceitos, por exemplo, tipos de hipótese, erro, premissa da hipótese nula, p-valor, várias coisas, e a gente vai resolver o nosso problema central, a segunda parte dele, com o teste de hipótese. O que eu preciso que vocês tenham em mente hoje? Não é uma aula de 2 horas que a gente vai conseguir fazer todos os testes de hipótese possíveis da nossa vida e a gente vai entender tudo. Não, gente, a gente tem um caminho longo aí para testes de hipótese, a gente tem muita coisa para estudar, mas o de hoje, o que vocês podem esperar hoje é um norte, é vocês terem uma ideia, uma visão geral do que é. Talvez eu entre em alguns assuntos muito superficialmente por conta do tempo, mas no meu curso a gente vai se aprofundar em cada um desses assuntos, mesmo dos básicos até os avançados, tá bom? Beleza, qual que é esse problema central que eu tô falando aqui que a gente vai resolver? Imagine que nós somos a primeira analista de dados contratadas em uma imobiliária dos Estados Unidos. Por que eu estou falando dos Estados Unidos? Porque os preços são em dólar, então, só para vocês não ficarem assustados, tá? E aí a gente recebeu uma base de dados, e essa base de dados tem uma coluna com a qualidade da casa, e é uma nota de 0 a 10. O corretor vai, visita a casa e dá uma nota de 0 a 10, baseada em diversos critérios que eles têm por ali para dar essa nota. O preço que essas casas foram vendidas, a gente tem uma outra coluna com essa informação, e um indicador que mostra se a casa está na categoria cara, que é uma casa vendida por mais do que 214 mil, ou na categoria barata, que é uma casa vendida por menos do que 214 mil. A galera lá sempre disse pra gente que a qualidade da casa tem uma relação direta com o indicador. Ou seja, casas caras têm uma média maior, uma média de qualidade, né, maior do que as casas superiores. Isso é bem intuitivo, né? Se a gente está falando que a casa é cara, provavelmente ela é melhor. Então, a qualidade, numa nota geral que tem, é maior. Porém, nenhum estudo foi feito. Isso é uma questão muito intuitiva da galera lá. Agora, o que a gente precisa fazer? Qual que vai ser a nossa missão aqui? Até o final da aula a gente vai resolver. Qual é o panorama geral dos preços da casa que a gente vende? Entendam que isso é importante, porque a gente está falando que a gente acabou de entrar numa imobiliária e a métrica principal de negócios é quanto que a gente ganha, basicamente, no final das contas, pelo menos nessa imobiliária. Então, a gente precisa entender qual é o tipo de casa que a gente vende, qual que é o preço, quanto que a gente faz no final das contas. Então, responder isso vai ser legal para o nosso negócio. Segunda questão que a gente tem. Será que a média da qualidade das casas das duas categorias é realmente diferente? Então, será que realmente a casa cara tem uma média maior do que a casa barata? A gente vai tentar provar isso com estatística descritiva, tentar dar um panorama e com teste de hipótese. Beleza, vamos para os conceitos básicos agora. As pessoas geralmente começam esses conceitos básicos com média, com mediana e tudo mais. Mas eu quero começar um pouquinho diferente. Eu quero mostrar um histograma para vocês e explicar como é que ele funciona, porque vocês vão ver essa imagem em vários slides depois. Aqui eu tenho um histograma de idade de morte de australianos homens em 2012. Cada barrinha, gente, ela vai representar quase como se fosse um contador. Então, quantos homens morreram em determinadas faixas de idade? Cada quadradinho desse é uma faixa de idade. Então, aqui é morte, talvez nos primeiros meses de vida, depois nos próximos meses, 1 ano, 2 anos, e assim vai. De 1 ano até X anos, tá? A gente vê que muitos homens, eles
morrem logo no comecinho da vida deles, aí isso cai drasticamente depois de um tempo, e isso vai aumentando conforme eles vão envelhecendo. Então, mais homens morrem aqui na faixa de 80 anos. Deve ser aqui de 70 até uns 90, por aí, não sei. Aqui nesse eixo, ele está a densidade, que é a quantidade de dados em cada faixa dividida pela quantidade de dados total. Mas poderia estar em contagem mesmo. Quantos homens morreram nessa faixa de idade? Quantos homens morreram nessa? E assim por diante, tá? É bem importante que vocês entendam esse conceito aqui do histograma. Daí sim, vamos entrar agora nas coisas mais básicas dos cursos, né, normais. Amostra e população. O que é uma amostra, o que é população e por que a gente precisa de uma amostra? Uma população, gente, é todo grupo que a gente quer tirar alguma conclusão. Uma amostra é um conjunto específico, algumas pessoas que a gente quer coletar uma informação. Então, a gente pega essa população, coleta algumas pessoas específicas, e isso é a nossa amostra. Quando a gente fala de população, muita gente tende a achar que é a população mundial, 7 bilhões de pessoas. Mas isso não é verdade. É daquilo que a gente está querendo tirar uma conclusão. Então, por exemplo, eu quero medir a altura média dos brasileiros. Só isso. É muito, muito difícil eu coletar 200 milhões de amostras, que seria a minha população inteira, 200 milhões de alturas, né? É muito difícil. Para isso, a gente usa uma amostra que seja representativa da sua população, e aí a gente mede ali daquelas pessoas, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas, algum número específico de pessoas, e a gente fala que a média dessa amostra poderia representar muito bem a nossa população. Para a gente falar isso, a gente precisa de um teste de hipótese, mas agora eu só estou apresentando esse conceito de população versus amostra, tá, gente? A gente usa justamente por conta disso, porque a gente não tem capacidade, em muitos casos, de coletar todas as informações da população. Outra coisa que é importante vocês saberem, que eu falei, né? A gente está falando, por exemplo, das alturas do Brasil. Vamos supor aqui que eu quero entender o perfil de usuário do meu site, eu tenho um e-commerce, por exemplo. Esse perfil de usuário, na verdade, a minha população vai ser todo mundo que comprou no meu e-commerce. Não vai ser todo o Brasil, porque talvez não tenha atingido todo o Brasil. Não vai ser a população mundial, 7 bilhões. É aquilo que eu estou interessada, tá, gente? Isso é bem, bem importante de vocês entenderem, que é sempre a população daquilo que eu estou interessada. Outra coisa que é legal vocês perceberem, que vocês vão encontrar aí em muitos livros e blogs, esse tipo de coisa. Cada uma das métricas principais tem um símbolo quando é população e quando é amostra. A média, por exemplo, ela assume esse símbolo mi, e é uma letra grega. E quando é a amostra, é um X ou um X barra aqui em cima. O desvio padrão, ele assume a letra sigma quando é população, e quando é amostra, essa letra S. Variância é sigma ao quadrado e S ao quadrado, dependendo se é a população ou a amostra. Proporção é o que mais muda. Tem livro que vocês vão encontrar a letra P para as duas coisas, vocês vão encontrar P maiúsculo aqui, P minúsculo aqui, P chapéu, que é o P com acento, né? Enfim, vai mudar bastante proporção, dependendo do livro que vocês estiverem olhando. E quantidade de dados é N maiúsculo, então se a população inteira, quantos dados tem, quantas pessoas tem, por exemplo. E a amostra é o N minúsculo. Vamos falar um pouquinho da estatística descritiva agora. O que ela é e por que ela tem poder? Ela basicamente é um resumo dos seus dados. É a amostra ou população? Não importa. Ela só vai descrever aquele conjunto que você tem, não importa se é amostra ou população. Com ela, não existe incerteza, então a gente não está tentando inferir nada em cima dela, a gente não está tentando falar que a média daquela amostrinha vai representar a minha população inteira. Não é isso, a gente só está tentando descrever aquele conjunto. E aí existem métricas que ajudam a descrever aquele conjunto de dados. Média, mediana, moda, quartil, desvio padrão, variância, esse tipo de coisa. No teste de hipótese, a gente faz uma inferência. Então, a gente está pegando, por exemplo,
uma amostra e quer inferir qual é o valor da população toda. Aí a gente vai pegar a média da amostra é a média da população. Significa que que essa medida não é uma estatística descritiva? Não significa isso. Significa que essa medida ainda é uma estatística descritiva, mas a gente está aplicando numa outra área da estatística, que é a inferência. Beleza, gente? Entendam essas diferenças aí. E aí, vamos entrar um pouco mais em estatística descritiva e algumas medidas. Essa parte eu vou passar bem rápido, por conta do tempo, porque eu quero abordar testes de hipótese, mas a gente vai abordar com muito mais calma no curso, para quem quiser se aprofundar. Medida de tendência central. O que a gente está querendo aqui é um valor único que tenta descrever a posição central dos dados. Por isso que eu comecei com o histograma lá, porque aqui eu vou mostrar um histograminha para vocês, tá? Quais são as possíveis medidas? Média é uma medida de tendência central, então você pega todos os valores ali do seu conjunto de dados, soma e divide pela quantidade total de dados. Por exemplo, peguei um conjunto de dados com 100 pessoas e eu quero medir a média da altura dessas 100 pessoas. Vou pegar cada uma das alturas, somar e dividir pelo 100. Moda é o valor que mais se repete. Então, se você tem, por exemplo, essa distribuição, né? Eu tenho o valor 1, aí depois eu tenho o número 4, o número 3, o número 5, 6, 4, 7, 4, 2. O valor que mais se repete aqui é o número 4. Então, ela é a nossa moda. E mediana também é um conceito super legal, que a gente até vai falar bastante hoje. Ela é o número que divide a quantidade de dados no meio. Então, se eu tenho, por exemplo, essa distribuição, né? Número 1, aí depois o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, o número 8. O número que a gente pega quando ordenado de forma crescente, então do menor para o maior, o número que a gente pega e divide a quantidades igual, né, para os dois lados, então 4 dados aqui, 4 dados aqui, é a nossa mediana. Mas isso se a gente tem, né, uma quantidade ímpar de dados. Se a gente tem uma quantidade par de dados, o número que divide no meio não existe. Então, não tem um número que divida no meio. A gente pega os dois números que dividem no meio, 3 dados para cá, 3 dados para cá, quando ordenados de forma crescente. A gente soma esses dois números e divide por 2. Essa é a nossa nova mediana. Vocês vão ver aí, e aí a gente vai falar de normalidade e tudo mais, que muitas vezes a gente tem a média deslocada. A mediana é sempre onde divide a quantidade, mas a média é bem diferente da mediana. Isso está muito relacionado a gente ter outliers. Então, se a gente tem poucos dados, mas com um valor muito grande ou um valor muito pequeno, a média descola bem da mediana, tá, gente? Eu vou mostrar isso um pouco melhor para vocês já já. Quartil e percentil, outra coisa que tem um superpoder para descrever os nossos dados. Os quartis, eles dividem um conjunto de dados em 4 partes. Então, você pega todo o seu conjunto de dados, né? Vamos supor aqui que a gente tem idade de pessoas. Uma pessoa com 3 anos, uma pessoa com 4 anos, 6 anos, 8, tararara, até 24. A gente ordena isso em ordem crescente e divide a quantidade aqui em 4 partes iguais. Esse daqui vai ser o nosso Q1, esse daqui vai ser o nosso Q2, que também é conhecido por mediana, porque aqui tem 25% dos valores, aqui tem 50% dos valores, aqui tem 75% dos valores, aí é o Q3, e o Q4 é 100% dos valores. A gente traduz isso para percentil também, viu, gente? Então, aqui, percentil 25 é onde tem 25% dos valores. Percentil 50, quando ordenado de forma crescente, é onde tem 50% dos valores, que é a mediana, onde caiu o número, né? Percentil 75 tem 75% dos valores e o 100 tem todos os valores. E aí, a gente consegue traduzir esse quartil e percentil e tudo mais no boxplot, com uma leve diferençazinha, tá? O boxplot, ele é um gráfico super poderoso para análise de dados, que eu recomendo muito e que eu uso muito, que mostra para a gente como é que está a nossa distribuição. O histograma também tem isso, mas ele consegue mostrar onde que corta o valor, ele consegue mostrar um pouco mais de informação para a gente.
Primeiro, esses pontinhos são os outliers, então são os pontos mais discrepantes dos nossos dados, tá? Não vou entrar no detalhe aqui como que a gente chega no outlier, mas a gente tem uma formulinha para chegar nele para o boxplot. Nem sempre é o mais adequado, enfim, é um assunto para outra sessão. Mas beleza, são os pontinhos, os outliers. O valor mínimo que ele considera começa aqui. Então, é sem os outliers. Esse seria o valor mínimo que o boxplot considera. Não é que é o valor mínimo da sua amostra, mas do boxplot é. Daqui até aqui, estão 25% dos dados. Ou seja, vamos olhar para esse gráfico aqui. De menos 2,7, mais ou menos, até 0,9, mais ou menos, estão 25% dos nossos dados. O boxplot, ele é um quadradinho que corta no meio. Tem um quadradinho, né, que corta no meio. O que corta no meio é a nossa mediana. Então, 50% dos nossos dados estão entre menos 2,7, mais ou menos, até 0. E 0 é a nossa mediana. Olha quanta informação que ele já está dando para a gente, né? O Q3, ele está daqui para cá, então 75% dos dados estão concentrados nessa faixa. E o Q4, né, considerando o valor máximo dele, que não é o valor máximo da nossa amostra, está aqui concentrado nisso tudo. E temos outliers também para cima, caso nossa distribuição mostre outliers. Por que ele é legal? Porque a gente consegue comparar coisas com o boxplot, que é talvez um pouco mais difícil com o histograma, fora que ele mostra todas as questões de onde que corta, onde que tem 25%, onde que tem 100%, enfim. Eu só inverti a posição dele, tá, gente? Ele tá aqui na horizontal, né? A gente tem o eixo X, só que aí os valores agora passaram para o eixo Y. Vocês vão encontrar das duas formas o boxplot. Vamos supor aqui que a gente tem a quantidade de páginas lidas por dia de estudantes, de vários estudantes, da graduação, da pós-graduação e do pós-doutorado. A gente vê com o boxplot que a galera da pós-graduação, ela é bem consistente. Então, a dispersão não é muito grande, o boxplot não é muito comprido. A gente tem, no mínimo, uma pessoa que lê, sei lá, 3 páginas e uma pessoa que lê 5 páginas. E tem um outlier aqui, aquele nerdão, que lê umas 11 páginas. Você vê que a galera consistentemente lê pouco aqui na graduação. Agora, olha a pós-graduação. Tem gente que lê muito pouco, quase nada, 1 página por dia, talvez. E tem gente que lê mais de 30 páginas por dia. Olha como esse boxplot está super disperso. Tem uma galera aqui que está lendo pra caramba. E tem uma galera que está lendo super pouco. Então, a galera aí não é consistente, mas você vê ali que na mediana eles leem muito mais que o pessoal da graduação. Pós-doutorado também super disperso, super alongado, só que a dispersão, né, a margem é menor do que da pós-graduação. Então, sim, tem gente que lê pouco, mas também tem gente que lê muito. Não tanto quanto essa pessoa aqui que lê muito. Mas tem gente que lê bastante também. Tá um pouco mais comparável com a galera da pós-graduação. E aí a mediana a gente vê deslocada para cima também, porque tem o corte, né, de dados dividindo 50% e 50%, cortou um pouquinho mais para cima. Essa é a beleza do boxplot. A gente consegue comparar coisas muito facilmente, se a gente entender como é que ele funciona. Agora vamos passar um pouquinho para medidas de dispersão, né? Porque o boxplot, ele entra na estatística descritiva, entra na parte central, mas ele também entra nessa parte de dispersão. Só que ele não mostra nenhum número, ele só mostra uma questão mais visual mesmo. Para a gente entender medidas mesmo, numéricas de dispersão, a gente tem várias, né? A gente quer aqui, na verdade, entender quanto que os dados estão variando. Então, se eu tenho, sei lá, vamos voltar no exemplo de idade. Eu tenho pessoas de 1,40 m até 1,90 m, e a minha dispersão é muito alta, ou eu tenho pessoas de 1,60 m a 1,70 m, por exemplo, aí a minha dispersão é bem menor, ainda que eu tenha 100 pessoas em cada uma dessas amostras. Vamos falar quais são essas medidas e vamos focar principalmente em desvio padrão, tá? A gente tem a amplitude,
A amplitude é só o valor máximo menos o valor mínimo, gente, não tem segredo. Por exemplo, ali da distribuição de alturas, a gente tem que a amplitude seria 1,90 m menos 1,40 m. Pronto. Desvio padrão. Vamos desmistificar essa fórmula do desvio padrão de uma vez por todas. Não olhem para ela por enquanto. Vamos olhar essas distribuições aqui. A gente tem aqui essa distribuição azul por baixo e a gente tem uma distribuição vermelha aqui por cima. Eu não sei o que são cada uma dessas coisas, tá, gente? Eu não sei o que é a medida. Mas a gente tem esse conjunto de dados. A azul, a gente vê que tem dados desde muito pequenininhos, tipo, abaixo de 0, e tem dados muito, muito, muito grandes, mais de 230, 220. A vermelha, por outro lado, a gente vê que tem dados que vão de 60, mais ou menos, até 120, mais ou menos. Então, está muito mais concentradinho. Olhando só o gráfico, você já vê que, apesar da média das duas ser igual, então eles tiraram a média das duas é igual, as distribuições são muito diferentes. A gente vê que essa azul, ela tá muito, muito mais achatada. E a vermelha, ela tá bem juntinha. O que o desvio padrão quer falar com essa fórmula horrenda aqui? Ele quer tentar medir quão distante cada um dos pontos está da minha média. Se eles tiverem se eu tiver alguns pontos muito distantes da minha média, eu vou ter um desvio padrão muito alto. Agora, se os meus pontos eles estiverem bem pertinho da média, igual esse vermelhinho aqui, o desvio padrão é bem menor. É isso que ele faz nessa fórmula. Ele pega cada um dos pontos, subtrai cada ponto da média, eleva tudo isso ao quadrado, soma e divide pela quantidade total de pontos que eu tinha, e tira a raiz quadrada. Aqui, a gente tem um desvio padrão da vermelha de 10, e na azulzinha, um desvio padrão de 50. Então, é bem maior do que o 10. Só que aí, qual que é o problema do desvio padrão? Que não é um problema, mas talvez uma trava aí. Às vezes, a gente quer comparar duas distribuições que praticamente não são comparáveis. Então, vamos supor que a gente tem, por exemplo, várias alturas, e vamos supor que a gente tem quanto que cada uma dessas pessoas tem na conta bancária. Uma eu estou falando de altura, a outra eu estou falando de dinheiro. Se eu quiser comparar o desvio padrão, não vai rolar. Por quê? A média, né, a unidade do desvio padrão é sempre igual à unidade dos meus dados. Então, a unidade do desvio padrão das alturas vai ser centímetros, metros. A unidade do desvio padrão do saldo da conta bancária vai ser, sei lá, reais, por exemplo. Não tem como eu comparar centímetros com reais. Não faz sentido isso. Por isso que a gente considera usar bastante esse coeficiente de variação. No fundo, o que ele mostra é quanto que os nossos dados em percentual, digamos assim, estão desviando da nossa média. O que a gente faz? Né? A gente pega o desvio padrão, divide pela média, aí muitas vezes a gente multiplica por 100 para ter um percentual, e aí sim a gente consegue comparar a dispersão de duas amostras completamente diferentes. Então, por exemplo, o negócio lá da altura, né? A distribuição da altura. A gente tem o desvio padrão, a gente tem a média, e vamos supor que a divisão de um pelo outro deu 40%. Se a gente faz a mesma coisa com o saldo bancário, então a gente tem o desvio padrão, a gente tem a média, divide um pelo outro, deu 80%. A gente sabe que a dispersão em percentual, a gente consegue agora comparar, é muito maior da galera da distribuição do saldo bancário em comparação com a altura. Então, agora a gente consegue entender quem está mais disperso do que o outro, tá? Não estando na mesma unidade. Aí, beleza, gente. Vamos voltar para o nosso problema central e vamos tentar resolver esse problema central, enfim, tentando usar algumas coisas aí de estatística descritiva, tá? Não resolver, mas a gente vai dar uma olhada em parte dele. Só lembrando, a gente tá dentro de uma imobiliária, a gente é analista de dados dentro de uma imobiliária, e aí a gente tem vários dados, e a gente está querendo agora entender qual que é o panorama geral dos preços das casas, e tentar entender só com estatística descritiva, por enquanto,
se as médias da qualidade das casas caras são maiores do que das casas baratas, que é o que a gente tem de intuitivo por aí. Deixa eu tirar daqui, mostrar o Excel. Como eu falei para vocês, a gente vai resolver tudo isso no Sheets mesmo, tá, gente? Só para mostrar o dado para vocês, antes da gente tentar resolver, aqui a gente tem o número das casas. Então, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, e assim por diante. Aqui é a qualidade da casa, que é a nota que o corretor foi lá e deu para aquela casa. Então, essa casa, ela recebeu nota 7 de qualidade geral, que tem várias variáveis dentro dela. A casa 2 recebeu nota 6. A casa 3 recebeu nota 7, e assim por diante. Preço que ela foi vendida. A casa 1 foi vendida a 280.500 dólares, tá, gente? A casa 2 foi vendida por quase 181 mil, mais ou menos. E assim por diante. E a categoria dela. Então, se ela era barata ou se ela era cara. Lembrando que isso aqui é uma fórmula mesmo. Então, se ela foi vendida a menos do que 214 mil, ela é barata. E se ela for vendida a mais que 214 mil, ela é cara. Beleza, vamos fazer a nossa análise. Primeira coisa que a gente precisa fazer. A gente quer entender como é que está o preço da casa. Eu quero entender. Eu acabei de entrar nessa empresa, a minha métrica principal é vendas e eu preciso entender a quanto que as minhas casas são vendidas. Primeira coisa que a gente faz é tirar a média. Aí, gente, média mesmo. Eu não vou entrar no detalhe de como que a gente faz cada uma dessas fórmulas, exceto as fórmulas principais, tá, gente? As mais diferentonas. Mas no curso também entra um pouquinho mais nesse detalhe. A média das nossas casas elas são vendidas a 180.900, mais ou menos. Desvio padrão, 79.400, ou seja, olha como é grande esse desvio padrão. Eu dividi o desvio padrão pela média, o coeficiente de variância. Olha como está alto. Então, os nossos dados, né, o desvio padrão representa 43, quase 44% da nossa média. É um valor bem alto. Então, tem várias casas aí de diversos preços bem variados mesmo. E aí, aqui, gente, eu fiz um cálculozinho para a gente olhar aquelas coisas do quartil, percentil, esse tipo de coisa. Aqui é o valor mínimo, então a casa com menor preço foi vendida a 34.900. Aqui é o valor 25 percentil, então 25% das casas foi vendida entre 34.900 até 129.900, quase 130 mil. 50% das casas foi vendida de 34.900 até 163. 75% das casas foi vendida de 34 até 214, e aí o valor máximo, a casa mais cara que a gente encontrou, foi 755. Vocês conseguem ver aqui que a média e a mediana são diferentes. A mediana, nesse caso aqui, ela está assumindo um valor menor do que a média. Ou seja, o que a gente fala quando acontece isso? A nossa média está deslocada da mediana, e ela está deslocada para cima. Lembrem que a mediana divide a quantidade de dados no meio e a média é uma soma de todos os dados dividido pela quantidade de dados. Quando a gente tem esse cenário, né, de ter uma média maior do que a mediana, a gente vê que tem ali alguns poucos dados, provavelmente, que tem uma média um valor muito maior do que os outros, do que o padrão ali que a gente vê. Se fosse ao contrário, se a média fosse menor do que a mediana, a gente falaria que tem alguns poucos dados que tem um preço muito baratinho. Aquelas casas são vendidas a preço de banana. É essa a diferença, é isso que a gente consegue tirar de insight só olhando média e mediana. A gente já consegue perceber outlier olhando média e mediana, sem olhar nem gráfico. E aí, eu quero comprovar isso com vocês, mostrar, né? Gente, eu vou ser sincera aqui que eu não gosto do Boxplot do Google Sheets. Eu não sei como é o do Excel, mas eu não gosto do Google Sheets na parte do Boxplot, porque ele não mostra o traço nem nada disso. Mas eu encontrei uma alternativa, que é um site, vou abrir aqui para vocês verem, que usa Python por trás. Você não precisa saber programar Python nem nada disso, mas ele usa Python por trás. Você faz o import do seu dado aqui.
Aí vocês adicionam um traço, falam o que vai ser o X, o que vai ser o Y, e escolhem o tipo de gráfico que vocês querem, tipo boxplot, por exemplo. E aí ele já vai plotar boxplot para vocês, e ele usa a biblioteca de Python, uma das minhas preferidas, inclusive, que é o Plotly, e plota um gráfico lindinho. Cadê? Aqui. Que é esse daqui, olha que bonitinho que ele é. Você passa o mouse em cima e ele mostra todos esses dados para vocês. Aqui no eixo X, a gente tem os preços das casas, e aí como é que está a distribuição, né? Então, o nosso valor mínimo que eu mostrei para vocês, o quartil 1, a mediana, o quartil 2 e um valor máximo que eu mostrei para vocês. Olhando só esse gráfico, vocês já veem que tem uma haste enorme aqui. Então, vocês conseguem já ver que tem poucos dados, porque aqui tem uma concentração menor de dados do que aqui, por exemplo, né? Desse todo, aqui são 75 e aqui são 25, que puxam muito o valor para cima, que realmente são casas muito caras. Tanto que tem uma casa aqui de 155 mil, sendo que ela está super distante da mediana, por exemplo. A gente consegue fazer isso também, olhar a mesma coisa, em Python, aí usando o Seaborn, tá? Não estou mais usando o Plotly, que também é a biblioteca de Python. Eu deixei o código aqui, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Esse vídeo vai ficar gravado, então vocês conseguem dar uma olhada depois. E o legal do Seaborn é que ele mostra os outliers. Então, ele consegue mostrar pra gente aqueles pontinhos. E esse aqui do Plotly eu vi que não. Eu não sei se tem alguma função que a gente consiga ajustar. Talvez tenha. Mas, o que é legal da gente ver os outliers são outliers, então são dados que fogem do nosso padrão. E aí vocês veem que tem duas casas aqui que são super caras, mais duas aqui que são um pouco menos caras, mas também são caras, e assim por diante. Ou seja, aquilo que a gente viu, né, de a média está deslocada para cima, porque tem algumas poucas casas que realmente puxam essa média para cima, é verdade. É exatamente isso que a gente está vendo. Daí, gente, vamos para o nosso histograma querido também. A gente consegue ver quase que a mesma coisa, só que olhando para o histograma. O diferente do histograma é que a gente não sabe onde está o 25%, 50%, nem nada disso. Mas o histograma, ele está mostrando para a gente que tem uma cauda longa aqui, tem umas poucas casas, você vê o tamanho da barrinha, que é minúsculo, que é vendida a um preço absurdamente alto. Então, você tem realmente algumas poucas casas que está deslocando a média para cima. Beleza, vimos como é que está o panorama ali de preço das casas. Agora, vamos entender a qualidade das casas e como que elas se relacionam com o fato dela ser cara e barata. São as nossas duas categorias, casas caras e casas baratas. E a gente tem aqui a média de qualidade. Então, a média da qualidade da casa cara é 7,64. A média da qualidade de casas baratas é 5,58. Muita gente vai parar e falar, nossa, pronto, provei que a gente estava certo o tempo todo, que as casas caras, de fato, têm uma média maior. Mas não é assim que funciona, gente. Existe toda a questão do desvio padrão, existe toda a questão da distribuição de dados, e a gente precisa de um teste de hipótese para comprovar se essas médias realmente são diferentes. Se a gente olha o boxplot, a gente já fica mais na dúvida. Aqui, gente, é a qualidade da casa, e aqui é cada uma das casas baratas, cada uma das casas caras. Vocês veem que tem casa barata que realmente tem uma qualidade péssima, só que tem casa barata que tem uma qualidade magnífica. As casas caras, elas estão um pouco menos dispersas. Mas tem casas caras que têm uma qualidade maravilhosa, que é esperado. Mas tem casas caras que se igualam quase. Quase não, né? Se igualam à qualidade das casas baratas. Olhando só o boxplot aqui, a gente já começa a ficar um pouco mais na dúvida. Poxa, será mesmo que eu considero essas médias diferentes? Porque tá meio que sobrepondo os dois, né? Tem casas caras com uma qualidade muito ruim, casas baratas com uma qualidade muito boa. O que a gente faz? Teste de hipótese. Só para mostrar para vocês, aqui é o Plotly, viu, gente? Esse é o código que a gente usa para escrever.
E aí, o legal dele é que ele mostra os outliers. Mas aí é a mesma coisa, ainda tem sobreposição de box plot, fica difícil a gente tentar inferir alguma coisa. Agora, vamos voltar para a nossa apresentação. Agora que a gente teve um panorama geral, a gente entendeu como é que a estatística descritiva talvez ajudaria a resolver o nosso problema, mas a gente ficou na dúvida. A gente viu ali que ainda tem uma sobreposição, que tem casas baratas com uma qualidade boa, enfim. Vamos tentar entender o que a gente pode fazer com esse dado. Gente, agora eu vou apresentar um pouquinho dos conceitos de teste de hipótese, tá? Então, antes da gente realmente resolver aquele problema, eu preciso que vocês tenham uma base muito grande antes. Então, eu vou falar bastante teoria aqui, tá, gente? Não se preocupem, algumas coisas eu vou ter que passar um pouco mais rápido mesmo, mas, enfim, é aquilo, né? Se vocês quiserem se aprofundar, podem entrar no curso e aí vai ficar um pouco mais claro cada uma das coisas. Mas vamos lá. Primeiro conceito que eu preciso que vocês entendam é distribuição de probabilidade. Só dando um passo anterior, probabilidade é basicamente a chance de alguma coisa acontecer. Então, o numerador às vezes, todas as vezes, a gente conta quantas vezes aquilo poderia acontecer, dividido por todas as possibilidades que a gente tem. A distribuição de probabilidade, ela associa uma probabilidade a cada resultado numérico possível. Então, por exemplo, vamos falar do lançamento de um dado. Eu não gosto muito desses exemplos de dado, tirar a bolinha, nem nada disso, só que é uma das melhores formas, nesse caso especificamente, da gente entender o que é distribuição de probabilidade. Vamos dar o exemplo do dado, né? A gente tem 6 faces de dado, num dado. Então, a gente tem o número 1, o número 2, o número 3, e assim por diante até chegar no número 6. Qual que é a nossa probabilidade de cair o número 1, se a gente lançar esse dado para cima uma vez? 1, então a gente só tem uma face 1, então essa é nosso evento principal, dividido por 6. 6 é a toda possibilidade. A gente pode ter a face 1, face 2, face 3 e assim por diante. Qual que é a probabilidade da gente ter o número 2? É 1 dividido por 6 também. A gente só tem uma face 2, que é o número 1, e tem 6 possibilidades. Qual a probabilidade de cair o número 3? 1 dividido por 6, mesma coisa. Se a gente plota cada uma dessas probabilidades num gráfico, sendo que no eixo X é cada um dos possíveis valores e no eixo Y é a probabilidade, a gente tem uma distribuição de probabilidade. A gente tem aqui, por exemplo, a probabilidade associada ao número 1 é 1/6, a gente calculou aqui. A probabilidade de cair o número 2, 1/6, e assim por diante. Essa distribuição é bem chatinha, né? Bem monótona. Vocês vão ver um pouco melhor. Mas quais são as propriedades de uma probabilidade, de uma distribuição de probabilidade? Primeiro, probabilidade sempre vai de 0 a 1. Ou vocês vão ver também de 0% a 100%. Quando ela é 0%, aquele evento não tem nenhuma chance de acontecer. Tipo, caiu o número 7 num lançamento de dado. Se o dado tem 6 faces, só pode cair o número de 1 até 6. Nunca vai acontecer o número 7. Ou seja, 0% de chance de acontecer. Quando a gente tem 100% de chance de ter um evento, a gente fala que aquele evento com certeza vai acontecer. Então, se eu seleciono aqui uma mulher aleatória que está na nossa conversa agora, a chance dela gostar de estatística é 100%. Porque se vocês estão aqui, vocês provavelmente gostam de estatística, e eu tenho 100% de certeza disso. É basicamente essa distribuição que a gente sempre vai encontrar, de 0 a 1. E aí tem vários números no meio. Outra propriedade legal. Quando a gente soma a distribuição de probabilidade, quando a gente soma todas as probabilidades possíveis de um determinado evento, a gente tem 1. Então, se eu somar cada uma das probabilidades aqui, que são as possíveis, só pode cair o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, somo cada uma delas, a gente tem o número 1. Isso vai ser bem importante para vocês entenderem a parte de teste de hipótese, tá? As curvas e tudo mais. Outra coisa que é legal de vocês saberem. Distribuição de probabilidade contínua versus distribuição de probabilidade discreta.
A distribuição discreta, ela está associada a valores discretos. Valores discretos são valores contáveis, tipo esse negócio aqui do dado. A gente só pode ter o número 1, a gente só pode ter o número 2, o número 3 e assim por diante. É uma quantidade finita de dados, então é uma quantidade contável, né, de dados que a gente fala. Aqui eu tenho outro exemplo de distribuição, que é o número de reclamações por cliente. Por dia, tá, gente? Eu sei que um cliente pode ser muito chato, então ele entra em contato 1 milhão de vezes, mas nunca vai ser uma quantidade infinita. Isso é impossível. E aí aqui a gente tem a probabilidade de um cliente entrar em contato com a gente 2 vezes, um cliente entrar em contato 3 vezes, por exemplo, 4 vezes, e assim por diante, tá? Eu vou falar isso melhor já, mas só para você já me adiantar, vocês veem que a probabilidade de o cliente ligar 2 vezes é muito menor do que a probabilidade dele ligar, né, na verdade, sei lá, 7 vezes, talvez. Quando a gente tem uma distribuição assim, e a gente tem uma caudinha, só para vocês saberem que a probabilidade daqui é sempre muito, muito menor do que daqui. Então, se eu sortear um cliente aleatório e ver quantas vezes ele ligou para a gente, é bem mais provável que ele esteja por aqui do que por aqui. Eu já vou explicar isso melhor. Mas o que eu quero que vocês entendam na distribuição discreta, né? Que a gente fala da probabilidade exatamente do número acontecer. Então, a probabilidade do número 2 de a gente ter 2 reclamações, a probabilidade da gente ter 3 reclamações, 4 reclamações e assim por diante. Mesma coisa do dado. A probabilidade daquele número acontecer, do número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Outra característica importante para vocês entenderem se o número é discreto ou não é se ele tem casa depois da vírgula. Então, se ele é 1 ou se ele é 1.1, por exemplo. Se ele não tem casa depois da vírgula, ele é discreto, geralmente, tá? Distribuição contínua, por outro lado, tem uma quantidade infinita de dados possíveis. Ou seja, geralmente aqui, os dados têm casa depois da vírgula, e aí vamos falar de peso. Peso é um ótimo exemplo. A gente pode ter, talvez, o peso com uma casa depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula, enfim, o número ele pode ser representado de uma forma quase que infinita. Por isso que a gente fala que isso é um número contínuo. E aí, como é que é a característica desse número contínuo, né? A gente tem, por exemplo, aqui a altura de homens. E ele está tratando a altura como uma coisa contínua justamente porque pode ser um número super, super, super grande. Então, pode ser 1,61 m, 1,61 m e 2 no final, enfim. Quantas casas depois da vírgula a gente quiser. Quando a gente fala da distribuição, a gente não fala da probabilidade associada àquele número especificamente. Então, qual que é a probabilidade de eu ter a altura de homens aí e eu selecionar um homem de 1,60 m? Você pode até fazer isso, não é um erro estatístico nem nada disso. Mas se a gente está falando de uma distribuição de um número contínuo, essa probabilidade vai ser quase minúscula, do específico, do 1,60 m. Por isso que a gente fala sempre de uma faixa de distribuição. Então, é de 1,60 m até 1,70 m. Qual que é a probabilidade? Isso aqui, esse tipo de probabilidade é o que a gente vai usar, probabilidade não, né, de distribuição, é o que a gente vai usar muito hoje. A gente não vai falar da discreta, a gente sempre vai falar da contínua, porque é a nossa dificuldade. Entendam aqui que, vamos falar da discreta, é muito fácil eu ver a probabilidade, é só olhar aqui, né, no eixo, é fácil. É a probabilidade de acontecer aquele número especificamente. Agora, me fala como é que eu vou calcular uma área embaixo da curva. A gente precisaria da função, de fórmulas malucas, e bem provavelmente a gente nem conseguiria. Uma integral, uma coisa assim. É aí que o teste de hipótese entra. A gente vai, no fim das contas, calcular essa probabilidade aqui. Beleza, gente. Tendo isso em mente, o que eu quero focar aqui com vocês? Todos os testes de hipótese que a gente vai falar hoje, que na verdade são só 2, eles têm a premissa da distribuição normal.
Inclusive, isso é uma premissa enorme para teste de hipótese no geral. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor. O que é a distribuição normal, né? As características dela são, a gente tem média igual a mediana igual a moda, ela é perfeitamente simétrica, então ela tem esse formato de sino bem bonitinho aqui, que um lado é igual ao outro, enfim. E à medida que a gente vai se afastando da média, a gente tem uma quantidade específica de dados. Então, se eu pego a média e somo um desvio padrão e tiro um desvio padrão, a gente tem 68% dos dados concentrados aqui. Pego a média e somo 2 desvios padrões, ou tiro 2 desvios padrões, a gente tem 95% dos dados concentrados aqui. E assim, sucessivamente, né? O que a gente fala geralmente na distribuição normal? Primeiro, ela é uma distribuição paramétrica. Normal e paramétrica são sinônimos. Por quê? Ela é definida por parâmetros. A média, se a gente tiver a média, a mediana dela, a média e o desvio padrão dela, a gente consegue plotar ela perfeitamente. Ela é definida por parâmetros, por conta desses percentuais, da gente saber o formato dela. Outra coisa que é importante, por que é tão importante a gente assumir essa distribuição normal? Os testes de hipótese, várias estatísticas que vocês vão ver por aí, eles assumem a normalidade. Então, eles assumem que a sua distribuição é normal. Mas, Renata, e se a minha distribuição não for normal? Qual que é a chance? O que eu faço? Qual que é a chance disso acontecer? Primeiro, a chance é alta de uma distribuição não ser normal. Na vida real, a gente quase não tem distribuição normal. E o que você pode fazer? Ou você aproxima para uma distribuição normal, então você vai tentar ali, apesar de não ser perfeitamente normal, ela até que parece um pouquinho ali, tem uma caldinha, ok, mas tudo bem, a gente ignora esse fato e a gente considera uma distribuição normal. Pode fazer isso. Seu teste vai perder um pouquinho de poder, a gente não consegue mensurar quanto de poder que ele vai perder, mas dá para vocês fazerem. E existe uma outra classe de teste de hipótese, que é de testes não paramétricos. Então, testes para distribuições não normais. Qual que é o problema deles? Não vou entrar no detalhe hoje, mas a gente tem uma aula específica sobre eles lá no curso. Qual que é o problema? Eles são bem menos precisos do que os testes que assumem a normalidade. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado e cautela para usar eles, tá? A gente também pode normalizar uma curva. A gente tem métodos aí para a gente tentar dar um migué nessa regra. Mas, no geral, o que a gente faz na vida real mesmo é ou a gente assume que é normal, ou a gente usa o teorema do limite central, que eu também não vou passar hoje, mas a gente usa o teorema do limite central para dizer se ele poderia ou não poderia ser normal. Beleza. Falei um monte de teste de hipótese, não parei de falar disso, e o que é isso, né? O que a gente quer fazer com o teste de hipótese, basicamente o que ele é comprovar uma afirmação. Ele, por exemplo, permite a gente tirar conclusões de uma amostra, conclusões da população a partir de uma amostra. Ele permite comparar médias de amostras diferentes. Ele permite muita coisa. Não basta para a gente olhar o número e falar se é diferente ou não. Ele precisa ser estatisticamente significativo. E é aí que a gente entra com o teste de hipótese. Vou dar 2 exemplos aqui, mas a gente vai falar um monte deles, tá? Um fabricante anuncia que seu novo carro híbrido tem média de consumo de combustível de 12 km por hora. Aí você está suspeitando, você fala, não sei, eu acho que isso é mentira. Como é que você comprova que o anúncio é falso? Você não pode testar todos os veículos, é quase que impossível a gente ir lá e testar todos os veículos. Mas, provavelmente, você consegue pegar uma amostra e calcular, né, se é a média de consumo aí, e bater para ver se compara com esses 12 ou não. Mas essa amostra, como eu falei para vocês, a gente precisa que ela represente bem a população. E para a gente afirmar isso, a gente usa um teste de hipótese. Outro exemplo. Somos analistas de squad de marketing de uma empresa, e aí a gente decidiu fazer a campanha de um produto, de lançar um novo produto. A gente não sabe quase nada desse produto, suponhamos, mas a gente sabe que ele pode atingir muito bem 2 grupos distintos, homens e mulheres. A gente precisa focar num grupo específico agora.
Aí a galera fez uma pesquisa com 150 participantes e mostrou que o produto é mais popular entre as mulheres. Será mesmo que isso se aplica à população? Será mesmo que ele é realmente mais popular entre as mulheres? Tudo isso a gente consegue resolver com o teste de hipótese e comprovar se é realmente, se aquela média, por exemplo, é realmente diferente uma da outra. Aí vamos entrar nos conceitos talvez um pouco mais técnicos de teste de hipótese. Primeira coisa que a gente tem é o que é uma hipótese alternativa e uma hipótese nula. Toda vez que a gente tem uma afirmação para comprovar, então, será que as médias são iguais? Será que a média é igual a 12 km por hora? Esse tipo de coisa. A gente precisa traduzir isso em duas frases. Uma que vai falar o que é a nossa hipótese nula e a outra que vai falar o que é a nossa hipótese alternativa. Uma característica importante, não tem como a gente negociar isso. A hipótese nula tem que ter o sinal de igualdade. Então, ou ela vai ser maior ou igual, ou ela vai ser igual, ou ela vai ser menor ou igual. Não tem como a gente não ter o sinal de igualdade nessa hipótese nula. Ou a média, você vai querer provar, por exemplo, colocar na hipótese nula, que é dizer que é igual, ou maior ou igual, ou menor ou igual. A hipótese alternativa é sempre o complemento da hipótese nula. Então, se você colocou que a hipótese nula tem só o sinal de igualdade, a média é igual a 12 km por hora. A hipótese alternativa sempre vai ser o complemento. Se ela não é 12 km por hora, ela com certeza vai ser diferente de 12 km por hora. Se a hipótese nula tem o sinal de maior ou igual, a hipótese alternativa vai ter o sinal de menor. Se a hipótese nula tem o sinal de menor ou igual, a hipótese alternativa vai ter o sinal de maior. Vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem e para vocês verem que, apesar de parecer um conceito fácil, pode ter uma pegadinha no meio. Então, prestem atenção, principalmente nesse segundo aqui. Uma escola divulga a proporção de seus estudantes que estão envolvidos em pelo menos uma atividade extracurricular, é 61%. A gente está querendo provar se a proporção é de fato 61%. A gente quer falar que se é menor? Não. A gente quer falar se é maior? Não. A gente quer provar se é igual. Por isso que a gente pode falar que a hipótese nula, como tem que ter o sinal de igualdade, a proporção é igual a 0,61, e a hipótese alternativa é sempre o complemento. Então, a proporção é diferente de 0,61. Outro exemplo aqui, que é o que eu falei que a gente precisa ter mais cuidado com ele. Uma concessionária de automóveis anuncia que o tempo médio para uma troca de óleo é menor do que 15 minutos. No fundo, eu estou querendo comprovar se é menor que 15 minutos, certo? Só que qual que é o problema disso? A minha hipótese nula precisa ter o sinal de igualdade. Então, eu preciso colocar o igual aqui dentro da hipótese nula. Se eu colocasse menor ou igual, e por algum motivo a gente fizesse todos os nossos testes de hipótese e a gente visse que o H0, a hipótese nula, é verdadeira, e coloquei o menor ou igual, ou ela vai ser menor ou ela vai ser igual. E eu não consigo comprovar o que eu estou querendo falar aqui, que é só menor. Eu não quero saber se é igual, eu quero saber se é menor. Por isso que a gente não pode colocar um sinal de menor ou igual na hipótese nula nesse caso, porque eu estou querendo falar que é menor. Daí, como ele tem que ter o sinal de igualdade, a gente vai falar que a hipótese nula é maior ou igual que 15 minutos, e aí a gente vai ver se a gente rejeita isso ou se a gente rejeita o fato dela ser menor que 15 minutos. Não tem problema isso, gente, não fiquem com medo disso. A gente vai calcular as probabilidades da gente rejeitar a hipótese nula e a hipótese alternativa, ou aceitar a hipótese alternativa, né? A gente não está privilegiando alguma delas por colocar na hipótese nula. Então, não fiquem com medo disso. O que é importante é a gente colocar o sinal de igualdade sempre no H0 e o complementar ser o HA. Nesse caso, se eu rejeitar a hipótese nula, tudo bem, eu comprovo a hipótese alternativa, que é justamente o que eu quero. Se eu rejeitar a hipótese alternativa, tudo bem, aí eu olho a hipótese nula e vejo que é maior ou igual. E aí a gente não cumpriu, eles não cumpriram, né? A concessionária não cumpriu com o que eles falaram que era menor do que 15 minutos. Outro exemplo. Queremos provar que o fabricante está errado ao afirmar que o consumo médio é de 12 km por hora.
Outra coisa, outra pegadinha. A gente quer confirmar que ele está errado. Não importa, gente. Não importa o que a gente quer ou o que a gente não quer. O que a gente precisa fazer é colocar o sinal de igualdade no H0. Então, pode ser maior esse consumo? Pode. Pode ser menor? Pode. Eu não estou interessada. Estou interessada em provar se é 12 ou se não é 12. No caso, se ele errou ao afirmar isso ou se ele acertou ao afirmar isso. Por isso que o H0 aqui, ele vai ter o sinal de igualdade igual a 12. Ainda que o meu desejo é falar que ele está errado, a minha hipótese é nula, ela precisa ter o sinal de igualdade. Então, a média vai ser igual a 12 km por hora, e a alternativa já vai vir para completar isso, que é diferente, que é justamente o que você está querendo dizer, né? Mas você não pode falar ainda, você não tem certeza, é isso que você quer comprovar, e seus dados vão falar se a gente aceita, se a gente rejeita a hipótese nula, ou se a gente deveria rejeitar a hipótese alternativa. Qualquer um dos casos, a gente vai finalmente conseguir comprovar se ele acertou ou se ele errou. Beleza, agora vamos falar um pouquinho de distribuição amostral, e para falar isso, eu quero dar um exemplo logo de cara, porque vai ficar muito mais fácil de entender. Um pesquisador, ele está estudando os gastos com combustível para as famílias, e ele quer determinar se o custo mensal mudou desde o ano passado. O ano passado, a média dos custos de combustível das famílias era de $260 por mês. Daí, esse pesquisador, ele sorteou 25 famílias, porque não tinha como ele bater de porta em porta e falar com cada uma das famílias e ver o custo médio da população. Ele sorteou 25 pessoas e calculou as estatísticas para essa amostra. Então, aqui, ele calculou, ele viu que a média está com um valor de 330,6, ou seja, a galera está gastando em torno de $330 por mês dessa amostra. O desvio padrão dessa amostra é 154,2, e a quantidade de amostras que ele coletou é o 25, né? Vocês veem aqui que o desvio padrão está super alto, né? Está quase metade do valor da nossa média. Então, é bem provável que, apesar dessa média aqui amostral tá diferente desse 260, possível, não provável, mas é possível que a gente ainda encontre uma média populacional, de fato, de 260. Mas a gente precisa traduzir isso para alguns valores, e nosso primeiro passo é traduzir isso para hipótese nula e hipótese alternativa. A hipótese nula, a média da população é 260, ele não está querendo comprovar se é maior ou menor, ele só está querendo falar se é 260. E a hipótese alternativa vem para complementar, a média da população é diferente de 260. Beleza, aí vamos lá. Distribuição amostral. A gente falou que um pesquisador pegou 25 pessoas ali aleatórias e construiu a amostra dele. Agora vamos supor que a gente tem 100 pesquisadores para fazer isso. A gente consegue pegar cada uma das amostras que esses pesquisadores fizeram, então cada uma das amostras, tirar a média de cada uma dessas amostras e plotar isso num gráfico. Se a gente plota isso num gráfico, a gente vai ver que muitos dados vão estar meio que parecidos, provavelmente eles vão estar meio parecidos. Então, se as amostras não têm nenhum viés, eles pegaram ali uma média de dados ali mais ou menos parecidas, mas tem pesquisadores que deram aqui um azar, digamos assim, e pegaram uma amostra bem diferente, com valores bem diferentes. Lembrem que isso aqui a gente pode associar à probabilidade. Então, a probabilidade de uma pessoa pegar uma amostra que tem essa média aqui é muito menor do que a probabilidade da gente pegar uma pessoa que tem essa média aqui, uma amostra, ou enfim. Lembrem também que se isso for normal, isso aqui está associado sempre a uma distribuição de quantidade de dados. A maioria das amostras devem estar em torno dessas médias, e tem algumas poucas amostras ali que divergem bastante da média. Por que isso acontece? Não é necessariamente porque a amostra tinha viés. Pode ser que tenha uma única pessoa que quase não gasta nada de combustível, ou aqui nesse caso tenha uma única pessoa, ou umas duas pessoas que gastam muito de combustível. Então, não está necessariamente ligado
a viés, só está ligado a realmente a nossa distribuição amostral. E aí, gente, vem o que eu chamo de premissa da hipótese nula. Vocês não vão encontrar esse nome aí em nenhum lugar, é uma coisa que eu achei mais fácil para explicar para vocês. O que a gente faz quando a gente tem um teste de hipótese, dado que eu falei tudo isso, né? A gente tem a hipótese nula, a gente tem a hipótese alternativa. Esse era o primeiro passo. O ponto é que a gente precisa partir de algum ponto. Então, a gente precisa iniciar falando que alguma dessas é verdade. Ou essa ou essa. A gente não tem como iniciar um teste de hipótese sem falar que alguma coisa é verdade. Eu vou comprovar justamente se é ou não é. Mas eu preciso partir desse pressuposto. E o que a gente faz é sempre falar que a hipótese nula é verdadeira. Então, a gente vai falar, por exemplo, que a média da população é 260. É verdade isso? Não sei ainda. Eu vou comprovar com os meus dados, mas a gente precisa partir desse ponto. Aí, o que a gente faz? Não a gente, né? O que rola por trás dos algoritmos e tudo mais, é que a gente teria uma distribuição fictícia aqui, que não necessariamente existe, mas que mostraria para a gente a hipótese nula sendo verdadeira. Ou seja, a média sendo 260 e estando em uma distribuição normal. Como é que ela seria? Ela seria esse azulzinho aqui. O que a gente quer agora, a partir de agora, é comprovar se essa distribuição é verdadeira, se a gente deveria aceitar a hipótese nula, dada uma certeza, ou se a hipótese nula é mentira, ou seja, essa distribuição não vai existir na minha população, esquece, a média nunca vai ser 260, e essa distribuição aqui, essa curva azul, não existiria. A nossa média, se vocês olharem nesse plot aqui de distribuição, considerando que o H0 está certo, a nossa média estaria aqui, ó. Vocês veem que ela está bem distante da média atual? Lembrem que a caudinha é sempre a probabilidade e ela é a probabilidade menor. Imaginem que a probabilidade de eu ter esse número, ou de ter números até maiores do que ele, é bem pequenininha, né? Bem concentradinha ali na caudinha. O que a gente quer agora é usar essa nossa amostra para falar. Será que a gente deveria tá tão distante assim que a gente deveria rejeitar essa hipótese nula, então rejeitar essa curva e falar que é mentira, não vai existir? Ou será que não está tão distante assim da média real, né, que é esse 260, real não, da hipótese nula, que é esse 260, e a gente pode aceitar que a hipótese nula é verdadeira. Vamos comprovar isso. Antes da gente chegar nesse ponto, eu preciso só passar esse conceito aqui para vocês, que é teste bicaudal e teste unicaudal. Teste bicaudal, gente, ele sempre vai ter esse sinal, o HA, então a hipótese alternativa, vai ter um sinal diferente. Quando tem um sinal diferente, é um teste bicaudal, tá? Por quê? Vou falar bem rapidinho, mas a gente entra no detalhe depois. A gente quer aqui detectar apenas a diferença ou a igualdade. Então, no caso, H0, ele tem um sinal de igual. Não me importa se é maior, enfim, se é maior ou se é menor, não me importa. O que me importa é entender a diferença, né? Ou, no caso, provar que o H0 teria esse sinal de igualdade, né? Ele estaria dentro desses valores aqui, por exemplo. Ou de um determinado valor. Aí, quando a gente tem um teste bicaudal, ele fica nesse formatinho, tá? Essa zona cinzenta é a nossa região de rejeição. Então, se a nossa média, isso aqui lembrem, é a curva assumindo que a hipótese nula está certa. Ela existe? Não sei, mas é o que a gente vai tentar provar. Se a nossa média ela cair nessa região de rejeição, a gente rejeita o H0. Se a nossa média cair dentro da região de aceitação, a gente não rejeita o H0. Como é que eu sei onde que ela vai cair? Já já a gente vai ver com todas as matemáticas por trás do teste de hipótese. A gente tem um teste unicaudal à direita quando a hipótese alternativa tem um sinal de maior ou igual. O H0, ele consequentemente, né, ele vai ter o sinal de menor ou igual, e é isso que a gente está interessado em saber. Então, se a gente tem a distribuição da hipótese alternativa, se está tão distante, ou seja, está assumindo valores tão grandes a ponto da gente rejeitar o fato de ser menor ou igual.
que é um determinado valor. A gente tem um teste unicaudal à esquerda, bem semelhante, mas a hipótese alternativa, ela tem um sinal de menor que, e a hipótese nula, consequentemente, vai ter um sinal de maior ou igual. Então, a gente quer pegar se essa amostra tem um valor tão pequeno a ponto da gente rejeitar a hipótese nula e falar que a hipótese nula é mentira. E aí, vamos lá, gente. Outra coisa, e aqui, a partir daqui, a gente vai deslanchar bem. Tipos de erro. Vocês já devem ter visto aí no COVID várias vezes falar de teste negativo, lógico, mas de falso positivo e falso negativo. A gente consegue fazer um paralelo muito grande com os tipos de erro que a gente tem na estatística. Só relembrando, se eu faço um teste de COVID e ele dá positivo e eu sou saudável, ele errou. Então, a gente tem um falso positivo. Ele deu positivo, mas era mentira, é um falso positivo. Se a gente faz um teste de COVID, deu positivo e a gente de fato estava doente, ele acertou, é um verdadeiro positivo. Se eu faço um teste de COVID, deu negativo e a gente era saudável, ótimo, ele acertou. Então, porque era para dar negativo mesmo. E se eu faço um teste de COVID, negativo, e aí eu estou doente, é o pior cenário possível, a gente tem um falso negativo. Deu negativo, mas não era para ter dado. A gente consegue fazer esse paralelo bem grande aqui para testes de hipótese, tá bom, gente? Aqui, a gente tem o que é verdade no mundo real. A gente sabe qual que é verdadeiro? Não, mas é o que poderia ser, são as possibilidades. Então, H0 é verdadeiro, por exemplo, a média dos combustíveis é igual a 260, ou H0 é falso. A média dos combustíveis não é igual a 260. Aqui é todas as decisões que a gente toma. A gente pode rejeitar o H0 a partir do nosso teste de hipótese, ou a gente aceita o H0 a partir do nosso teste de hipótese. O erro, ele está justamente quando a gente não está de acordo com o que teoricamente seria real. Então, se o H0 é verdadeiro na realidade e a gente rejeita o H0, a gente comete um erro do tipo 1. É o erro que a gente chama de falso positivo. Se a gente fala que, na verdade, o H0 é falso, então a realidade, o H0 é falso, e a gente aceita H0 ao invés de rejeitar ele, a gente tem um erro tipo 2, que é o falso negativo. E aí, esse valor, né, especialmente o tipo de erro 1, ele está atrelado ao que a gente chama de nível de certeza. O nível de certeza é um valor arbitrário, então vocês vão escolher o nível de certeza antes de começar a rodar o teste de hipótese de vocês. E o que a gente quer tentar falar aqui é tentar evitar ao máximo o erro do tipo 1. Então, a gente quer ter tanta certeza que a gente precisa ter ali um valor para evitar o máximo desse tipo de erro. Geralmente, 95, 99% é o que a gente trabalha, já vou explicar um pouquinho melhor o porquê de cada um desses valores, mas é o que a gente geralmente trabalha. Qual que é a ideia? A gente precisa ter grande certeza para rejeitar o H0, para evitar o caso dele rejeitar e, na verdade, da gente rejeitar e, na verdade, ele ser verdadeiro. Então, se for verdadeiro, a gente quer, no máximo possível, não rejeitar esse H0. Vamos supor que a gente poderia aceitar logo de cara a hipótese nula. Aí a gente cometeria, talvez, um erro do tipo 2. Mas a gente quer tentar evitar isso. A gente também vai ter depois, eu não vou conseguir abordar hoje, mas existe esse valor também, da gente querer evitar o erro do tipo 2. E também existe um valor associado a ele. Mas toda a estatística, no final das contas, ela é muito voltada para a rejeição do H0. O teste de hipótese é muito voltado para isso. Então, eu vou explicar especialmente ele, como é que ele vai entrar em toda a matemática que a gente fizer aqui, porque é justamente esse valor de nível de certeza que entra dentro das nossas fórmulas. Vamos dar um exemplo, né? Quanto mais sensível for o caso, mais certeza a gente precisa ter para rejeitar H0. Então, vamos supor que a gente tenha esse cenário aqui. O H0, a pessoa tem uma doença, e o HA, a pessoa não tem uma doença. A gente precisa ter muita certeza ao rejeitar o fato que a pessoa não tem uma doença, porque a gente poderia negligenciar um tratamento para ela se ela tiver de fato a doença. Então, a gente precisa ter muita certeza para isso.
Por isso que a gente faz muito esse paralelo, né, com o teste de hipótese, é por isso que a gente tem que ter uma confiança muito grande, um nível de certeza muito grande. Por quê? Quanto maior a certeza, mais evidência a gente precisa ter, mais dados ali comprovando que a gente vai rejeitar a hipótese nula, que a gente poderia rejeitar a hipótese nula. Isso é justamente o erro do tipo 1. Quando a gente tem um caso tão sensível assim, a gente não pode rejeitar a hipótese nula se ela for de fato verdadeira, a gente quer evitar ao máximo possível esse erro, a gente coloca ali um nível de certeza super alto, tipo 99%. No geral, a gente usa o 95% e está mais do que o suficiente. Então, se você não tem um problema tão grande, você vai nos 95%. Tem gente que usa 90% também. Vai depender de vocês, da estatística que vocês estão calculando e da análise que vocês vão fazer no final das contas. Para mostrar para vocês como é que fica isso graficamente, aqui, essa zona verdinha, gente, é a nossa certeza. Então, é os 95% que eu tenho para a gente não rejeitar, basicamente, H0. Essa distribuição é o H0, tá? Quanto maior essa zona aqui, mais fácil a minha média que eu calculei da amostra cair na região de aceitação. Então, se eu tenho 99%, ele vai suprimir esse rosinha, vermelhinho aqui, vai expandir um pouco mais, e mais fácil a gente aceita, né, o H0. A gente vai correr o risco de acontecer o erro do tipo 2, mas é justamente aquela questão, depende de quão sensível é o seu H0. Essa região aqui, gente, a vermelhinha, ela é o nível de significância. É ele que a gente usa nas nossas fórmulas, não é a certeza. Mas ele é basicamente 1 menos a nossa certeza, tá? Quando a gente está falando de um teste bicaudal, ou seja, um teste que eu tenho ali a hipótese alternativa com sinal de diferente, a gente tem que dividir essas probabilidades em 2. Então, aqui é 95%, logo 1 menos 95 seria 5%, e eu tenho que dividir isso aqui em 2. 2,5 para cá, 2,5 para cá. Se fosse unicaudal, a gente teria uma região um pouco maior aqui, representando 5%, tá? E aí, o nosso nível de significância, ele é representado por essa letra, alfa. Então, vocês vão encontrar isso tendo essa representação. Outra coisa que eu quero que vocês notem, né, quando a gente for fazer as fórmulas. Apesar dele ser um percentual, ele é usado mesmo da forma do número. Então, o nível de significância vai ser, por exemplo, 0,025. O nível de significância vai ser 0,05. Não confundam com um valor inteiro, porque é um percentual, viu, gente? Beleza. Vou voltar antes de entrar no temido p-valor, mas qual que é a ideia aqui? A gente ter uma média, essa aqui é a nossa distribuição H0, então, supondo que ela é verdade, se ele cair aqui nessa região de aceitação, a nossa média amostral que a gente calculou, ótimo, aceita a hipótese nula. Pode ser que eu erre? Pode, mas acontece. Se ele cair nessa região de rejeição, rejeito a hipótese nula. Agora, a gente precisa entender como que isso aqui, gente, está pré-definido. Então, a região de rejeição está, assim, fixada. É esses 2,5%. A gente precisa agora entender onde que ele vai cair, qual que é, de fato, a probabilidade associada a aquele valor de acontecer. Se vai estar aqui, se vai estar aqui, se vai estar aqui, se vai estar aqui, não sei onde ele vai estar ainda. Porque a gente não tem a distribuição de H0, ela é fictícia, lembrem disso. A gente precisa traduzir isso para um valor, e o valor que a gente vai traduzir é para uma probabilidade dele acontecer. Aí que entra o p-valor. Qual que é a definição formal do p-valor? O p-valor representa a probabilidade de você obter o efeito observado em sua amostra, ou maior, se a hipótese nula estiver correta. Ficamos todos Nazaré aqui, né? Eu não entendi nada dessa definição formal, é realmente muito confusa, e aí eu vou traduzir isso aqui para vocês com as minhas palavras, tá? O que a gente quer dizer na prática? A gente usa o p-valor para saber se a gente deve ou não rejeitar o H0.
isso, se ele vai cair na região de rejeição ou não. Se os nossos dados são tão diferentes daquilo que a gente está falando que a hipótese nula é, ou não, se eles não são tão diferentes assim. O p-valor, ele é justamente a probabilidade da gente obter esse dado que a gente mediu na amostra quando a gente considera esse cenário fictício de H0. Então, por exemplo, a região de rejeição está aqui, está fixada, a gente nunca vai mudar a região de rejeição a partir do momento que a gente determina qual que é o nosso alfa. Se a gente calcula ali, faz as transformações daquele 330 e ele cai aqui, a gente fala que a probabilidade daquele 330 acontecer ou um valor até maior do que aquele 330, mais distante, é essa região verdinha. Isso é o nosso p-valor. Então, a probabilidade daquilo, da nossa média acontecer, ou valores até mais extremos que as nossas médias. E aí, vamos voltar, né, para o nosso exemplo. Nosso exemplo do combustível aqui. A gente tinha a distribuição, e o que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz é calcular o efeito. Então, a diferença da nossa média, que a gente calculou, amostral, para o que a hipótese nula está falando que é verdade. A diferença de um do outro deu 70,6 aqui. Então, a distância daqui até aqui, basicamente. Agora, a gente vai tentar achar o p-valor disso. Primeiro, a gente pode sombrear a nossa região aqui de rejeição. Como eu falei, é um valor que vai depender somente do seu alfa, e esse valor é tabelado, então a gente conseguiria sombrear se a gente tivesse a distribuição. O ponto é que a gente não tem a distribuição, então nem adianta a gente querer sombrear, porque isso aqui é uma distribuição fictícia, não esqueçam disso. Mas para mostrar para vocês como é que funciona, a gente sombrearia isso, e aí a gente quer entender se a probabilidade da gente obter esse 330 cai na região, menor do que essa região de rejeição, e se for menor, ela é tão pequenininha, que ela cai na região de rejeição. Ou o valor em si cairia na região de rejeição, ou se não, se a probabilidade é maior de eu obter esse 330, e aí, ok, se a probabilidade é maior, eu aceito H0. Se a probabilidade é menor de eu obter esse 330, considerando que a hipótese nula é verdadeira, então eu rejeito, porque a probabilidade é muito pequenininha. Como que a gente faz? Qual é o passo a passo da gente resolver isso? Primeiro, a gente calculou essa área sombreada aqui, e a gente tem que o valor é de 0,1556. Essa região sombreada é a região relativa ao p-valor, tá? Essa distância aqui, né? Que é o 70,6, a diferença. Que ele tá bem em cima do nosso alfa, que é o assim, tipo, não dá ainda muito para ver, tá? Mas essa região sombreada é relativa a esse 70,6, essa diferença, né? Do 260 soma 70,6 para cá. Como que eu achei esse 0,01556? Com o teste de hipótese. Aguardem que a gente vai aprender a calcular esse valor, porque ele é crucial para a gente ver se ele é muito pequenininho ou não. Lembrando, o teste é bicaudal, então a probabilidade da gente obter valores bem extremos, quando o teste é bicaudal, a gente tem que somar essas duas probabilidades, essa com essa, ou multiplicar por 2, né? Somando essas duas áreas aqui, a gente tem 0,3112, ou seja, existe 3,112% de probabilidade de eu obter um valor nessa região, se a minha hipótese nula estivesse certa. É tão pequeno esse valor, tão pequeno, mas ele é verdadeiro, né? 330 é verdadeiro, que a gente vai lá e rejeita a hipótese nula. Porque o nosso 330 é verdadeiro, ele é da nossa amostra. O que a gente está falando que é fictício é a hipótese nula. Ou seja, se a hipótese nula fosse verdade, existiria uma probabilidade tão pequenininha de eu obter esse valor aqui, que a gente rejeita a hipótese nula. E esse é o p-valor, gente. Esse 3,112% é o nosso p-valor, tá? E a gente sempre vai comparar ele com o nosso alfa. O nosso alfa mínimo, para a gente não rejeitar H0, é 5%. Se for menor do que 5%, que é os 95% lá que eu comentei com vocês, a gente rejeita a hipótese nula.
Se ele der maior do que 5%, então a gente fala que a probabilidade é maior do que esse mínimo aí necessário, ok, a gente não precisa rejeitar a hipótese nula. Aí, gente, vamos lá. Falei, né, que a gente tem essa faixa aqui de valor, esse vermelhinho. E falei que ele é o valor de 0,01556. Como que a gente calcula essa área? Vocês sabem que é bem difícil da gente calcular uma área. A gente precisaria de integral, da função, enfim, várias coisas. Por isso que vem os salvadores testes de hipótese. Tem vários, gente. Existem vários testes de hipótese possíveis. Eu vou me concentrar aqui bastante nos testes T, tá? Por que é o teste T? Porque eu estou comparando média, porque essas amostras são independentes, enfim. Tem várias premissas para a gente falar do teste T. Quando a gente fala do teste T de uma amostra, então só tem uma amostra e eu estou querendo comparar ela com um valor, por exemplo, 260, com valor X, a gente precisa que a amostra seja aleatória, que o dado seja contínuo e que a distribuição seja normal ou que tenha mais de 30 dados amostrais. Se a gente fala que esse segundo teste aqui, a gente vai usar esse segundo teste, que é um teste T de 2 amostras, eu vou comparar a média de 2 amostras separadas, que é o caso das nossas casas, né, a qualidade da casa, aí a gente precisa que a amostra seja aleatória, o dado seja contínuo, a distribuição seja normal e as amostras sejam independentes. Não vou conseguir entrar no conceito de independência agora, mas tenham isso em mente, que a gente tem premissas para fazer cada um dos testes. E são várias, e são vários testes. A gente vai cobrir muito melhor isso para quem quiser se aprofundar no curso que eu fiz, que eu vou falar um pouquinho melhor depois. Aí, beleza, gente. A gente tem basicamente 2 maneiras. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. É esse númerozinho que vai falar para a gente um determinado valor, que aí com ele a gente vai conseguir calcular a nossa probabilidade. Então, a área embaixo da curva. A gente tem 2 maneiras de calcular essa probabilidade, de achar essa probabilidade. A gente tem a maneira difícil e a maneira fácil. Eu vou começar pela difícil porque eu quero que vocês entendam o por trás das coisas. Por sorte, a gente não vai precisar calcular nenhuma área. Então, a gente não vai lá fazer integral nem nada disso. Alguém já fez isso para a gente, já está tabelado esse valor. O que a gente precisa fazer agora é calcular a estatística de teste, que no nosso caso é o T, que a gente vai calcular essa formulazinha aqui, e vai verificar na tabela onde que esse T cairia, e onde que ele cairia, né? E isso vai ser a nossa probabilidade. Então, vai ser a área embaixo da curva. Essa fórmula, gente, ela pega a média, nossa média amostral, menos a média que a gente está querendo comparar, que é o 260, dividido pelo desvio padrão amostral, dividido pela raiz de N. N é o número de amostras. Se a gente faz essa continha aqui, a gente tem que a nossa estatística de teste, o T, é igual a 2,28. A gente precisa de um outro parâmetro também no T-Student, nessa distribuição, que é o grau de liberdade. O grau de liberdade é um número bem, assim, bem fácil da gente obter. É só pegar o tamanho da amostra e tirar 1. Então, nosso grau de liberdade é 24. Aí, o que a gente vai fazer? Aí é a parte chata. A gente tem que pegar aqui nessa tabela, que tem em qualquer lugar. Essa tabela já é para o teste bicaudal, só para vocês saberem. Achar o DF 24, né? Então, o tamanho 24, que é o grau de liberdade. Ver mais ou menos onde a gente teria esse T, que é 2,28. Então, eu imagino que estaria mais ou menos entre esses dois. Olhar para cima, olhar a probabilidade aqui e fazer uma interpolação. Então, está mais ou menos no meio, e aí a probabilidade estaria mais ou menos no meio desses dois. É meio que uma regra de 3, tá, gente, essa interpolação. Mas dá um trabalhinho da gente fazer isso, né? É bem chato da gente fazer interpolação. Eu lembro que eu tinha que fazer muito na faculdade e era terrível. Se a gente faz a interpolação, deu aqueles mesmos 0,03112 que a gente viu aqui na área, volta, embaixo da curva, desses dois aqui, que seria a soma. Mas a gente tem um jeito fácil. Graças a Deus, a gente tem o Excel e a gente tem Python para salvar a nossa vida, e a gente não tem que olhar nossa tabela e fazer nenhuma interpolação. A gente tem o mesmo T, que é o 2,28, o mesmo grau de liberdade. Isso aqui não vai fugir, vocês não vão conseguir fugir
em Excel, viu, gente? O T vocês vão ter que calcular de qualquer maneira. O que dá para a gente... Python a gente conseguiria fugir desse passo. A gente não precisaria, talvez, colocar, porque existem bibliotecas em Python que já calculam isso. Mas aí a gente teria que calcular na mão qual seria o T. Beleza. Aí o nosso Excel, no caso aqui é o Google Sheets, ele já tem uma formulinha para a gente calcular isso. Então, a gente chama esse T dist 2T. Esse 2T, gente, é de two tails. Então, é o teste bicaudal, tá? A gente está mostrando o que é o teste bicaudal. Aí, vocês passam o T, né, para eles, e quantos graus de liberdade que tem. E aí, ele já faz ali a conta e deu 0,0318. Deu um pouquinho diferente do nosso, que era 2, se eu não me engano, esse finalzinho. Mas é por conta desse arredondamento que eu fiz do T. Eu coloquei 2,28, mas tem muito mais casa depois da vírgula aqui. Aí, por conta do arredondamento, deu ligeiramente diferente. Saibam que Python também é uma excelente opção, inclusive eu adoro Python, eu sempre vou falar dele, mas eu sei que o nosso foco aqui, e no foco do nosso curso depois, né, mais completo, também é estatística, então não é, a gente não está tentando fazer ninguém entender Python para ir depois resolver os problemas estatísticos. A gente quer que vocês resolvam os problemas estatísticos. Aí, beleza, gente, eu compilei tudo isso num passo a passo, tá? Então, como é que a gente faz um teste de hipótese no final das contas? Passo 1, especificar as hipóteses. Passo 2, especificar o nível de significância. Passo 3, escolher o teste de hipótese adequado. No nosso caso, a gente usou só o T e a gente usou o T de diversas formas. De uma forma, aí eu vou mostrar de outra forma, mas tem vários critérios para a gente escolher esse teste de hipótese aqui. Passo 4, calcular a estatística de teste, então achar o T e aí achar o p-valor. E o passo 5, interpretar os resultados. Vamos para o Excel, vamos tentar resolver o nosso problema, que inclusive é esse, tá, gente? Aquele mesmo problema das casas, da qualidade, a gente está querendo comparar duas médias. Agora, olhando no Excel, que vai ser mais fácil ainda de vocês entenderem. Vamos no passo a passo, tá? Primeiro, aqui eu tenho a qualidade, a nota das qualidades das casas caras e a qualidade das casas baratas. Eu separei isso em 2. Primeiro passo, especifique as hipóteses. Meu H0, gente, vai ser a média da casa cara é igual à média da casa barata. O meu HA vai ser a média da casa vai ser sempre o oposto, né? Sempre o complementar. A média da casa cara é diferente da média barata. Qual que é o lance aqui? A gente está querendo entender no fundo, se a casa cara é maior, né? Tem uma média, uma qualidade maior do que a casa barata. Mas, se a gente colocasse o H0 como sendo média da casa cara maior ou igual à média da casa barata, ou até o contrário, média da casa cara menor ou igual do que a média da casa barata, a gente não conseguiria comprovar o que a gente quer, porque a gente cairia num cenário que ou é maior ou é igual. Em qualquer uma dessas alternativas, você não vai comprovar se é realmente maior ou se é realmente menor. Você tem ali sempre um sinal de igualdade. Por isso, o que a gente vai fazer é sempre colocar aqui, nesse caso, é o H0 igual, com um sinal de igualdade puro. Então, média casa de cara, média cara é igual a média barata. O valor em si, né, então, a média em si, ela já vai dizer para a gente se é maior ou se é igual. Então, a nossa média ali, eu vou voltar aqui, nessa outra aba, a média das casas caras era 7,64. A média das casas baratas era 5,58. Esse valor aqui já mostra que as casas caras, se as médias realmente forem diferentes, ela é maior. Então, a gente não precisaria comprovar isso colocando um sinal ali, até porque não daria, porque cairia em duas condições, maior ou igual, né? Beleza. Primeiro passo é esse, especificar as hipóteses. Segundo passo, especificar o nível de confiança. Aqui eu falei o padrão, 95% de confiança. Lembrando que o nosso HA tem um sinal de diferente, então é um teste bicaudal. Terceiro passo, escolher o teste de hipótese adequado.
Aqui, gente, eu fiz um contador das nossas casas baratas. Então, a gente tem N igual a 367. E das casas caras, a gente tem N igual a 1093. A gente precisa entender o que a gente está fazendo. Primeiro, aqui a gente está comparando média de duas amostras que são independentes com um N maior do que 15. Então, cada uma delas tem mais do que 15 dados. Isso satisfaz o meu teste de hipótese? A amostra é aleatória, o dado é contínuo, a distribuição é normal ou tem mais de 15 dados, as amostras são independentes. Sim, satisfaz. Gente, eu tô falando que o dado é contínuo aqui, isso pode ficar meio confuso, porque o número tá inteiro aqui, e aí a gente não teria um dado contínuo. Mas é porque eu arredondei, ele tem pontos depois da vírgula, de 1 a 10, mas tem casas depois da vírgula, então ele é contínuo, tá? Não se preocupem com isso. Beleza. Quarto passo é calcular a estatística de teste ou o p-valor. E aí que entra a mágica do Excel. Aqui, o Excel em si, a gente não vai precisar calcular exatamente qual que é o T, aí achar a probabilidade e tal. Ele já calcula o p-valor direto para a gente. A gente usa t.teste, que é o teste T, e aí a gente passa os parâmetros para ele, e aí os parâmetros são cada uma das amostras, a gente vai passar para eles. A gente também vai passar esse negócio chamado tails, então se é uma cauda ou se é um teste biocaudal, e o tipo. Então, se as amostras são dependentes, se você está querendo comparar a média só de uma amostra com um valor target, se você está querendo comparar duas amostras, enfim. Quando a gente calcula o p-valor dessa forma, ele deu um número bem próximo de zero. Não é zero, porque tem vários números depois da vírgula, mas é bem próximo de zero. O que significa isso? A probabilidade dessa média, né, ser igual, ou seja, a probabilidade do H0 estar certo é quase zero. É muito, muito, muito pequenininha. Ou seja, a gente rejeita o H0 aqui nesse caso, porque é tão pequena que a gente rejeita o H0 e a gente finalmente consegue comprovar com dados que a nossa média das casas é diferente. Então, a média da casa cara é diferente da casa barata. Pelo valor, né, por a casa cara ter um valor maior, né, do que a barata, a gente já consegue ver que uma é maior que a outra mesmo. A gente só precisava entender se elas eram estatisticamente diferentes. Aí, gente, é isso. A gente falou bastante coisa agora. E agora vem os detalhes do curso e uma surpresa que eu quero dar para vocês, um presente. Primeiro, nosso curso, né? O curso que eu montei para vocês. Ele é um curso bem completo de teste de hipótese. A gente vai passar desde o básico até o avançado. A gente vai entrar muito no detalhe dessas coisas que eu conversei com vocês e vai fazer muitos exercícios. São 8 aulas online. Online e ao vivo, tá, gente? Então, vai ter o horário marcado, mas as aulas vão ficar gravadas para quem não puder ir, não tem problema. E vão ser 5 plantões de dúvidas. No geral, né? São 16 horas de aula e os 5 plantões de dúvidas, que vai ser, basicamente, eu vou estar numa sala virtual com vocês e vocês vão poder tirar as dúvidas quando vocês quiserem. Além disso, a gente tem uma apostila, então essa apostila, eu acho que ela é uma das melhores coisas desse curso que eu montei para vocês. Por quê? Ela vai muito no detalhe. Primeiro que ela está escrita em português, eu que escrevi essa apostila. Segundo, que ela vai muito, muito no detalhe. Então, ela vai guiar muito vocês ao longo do curso.